Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e eu vim aqui hoje falar para vocês que a gente está fazendo o nosso primeiro vídeo no YouTube, um primeiro vídeo mais completo, com mais conteúdo, trazendo um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha trajetória em TI e também como que vocês podem entrar aí no segmento também, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho de tudo que eu passei, né, para estar aqui hoje na área de tecnologia, como que eu fiz para aprender sobre tecnologia, a minha migração ali de carreira, de curso também. Por que hoje eu estou na internet, estou aqui no YouTube, estou no Instagram, por que eu resolvi criar o canal e os meus perfis. E também o que eu estou fazendo hoje, tá? O que eu faço hoje relacionado à tecnologia, eu vou apresentar para vocês também, beleza? Bom, então vamos lá. Qual que foi a minha trajetória em TI? Bom, eu sou aqui de Sorocaba, tenho hoje 24 anos, fiz faculdade ali na estadual e eu fiz o curso de engenharia de controle e automação, muito parecido com o curso de mecatrônica, tá? Então, eu estudei muito sobre elétrica, mecânica, um pouco sobre computação, mas eu ainda não tinha muito certo sobre qual área que eu ia atuar, tá? E acho que até por isso que eu escolhi o curso de mecatrônica, porque eu sempre fui um cara indeciso. E é o curso ali onde geralmente os indecisos vão, porque depois eles escolhem para qual segmento eles vão entrar, né? Mas bom, basicamente eu fiz meu curso lá, comecei em 2016, né? E no meu curso tinha muito sobre engenharia elétrica, sobre eletrônica também, né? Então a questão de hardware, enfim, e um pouco só sobre programação. Então eu cheguei a estudar linguagem C, C++, cheguei a ver até Assembly. Não sei se vocês conhecem, mas é uma linguagem aí que dá medo para alguns. E também cheguei a mexer um pouquinho com Arduino, que é um processador assim de baixo custo. O ESP32 também cheguei a mexer, que tem algumas linguagens próprias ali, parecidas com C, mas são linguagens desses hardwares mesmo, tá? Bom, aí na faculdade foi onde eu tive meu primeiro contato com programação. Desde criança eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Eu gostava de desmontar as coisas, consertar. Sempre dava problema aí com internet, Wi-Fi, um problema no e-mail. Sempre eu estava lá para ajudar, para resolver. Eu sempre era o cara da tecnologia dentro de casa, né? E eu acabei ganhando um apego muito grande por isso. Então eu tinha um computadorzinho, aquele CPU mesmo, velhão, utilizava lá minha internet de escada e de vez em quando até jogava uns jogos aí, para quem é da época aí, Tibia, RuneScape, enfim. Foi muito fez parte da minha trajetória, né? E eu joguei bastante isso aí na internet. E isso foram os contatos que eu tive primeiramente aí com a tecnologia, tá? Com o mundo de TI. Então era basicamente um usuário de tecnologia, gostava muito. Quando saiu o celular, com redes sociais, eu usava pra caramba, via muito mesmo, consumia muito conteúdo, sempre fui vidrado bastante nas telas, né? Mas eu nunca fui um desenvolvedor de fato, um programador, eu não conhecia muito de programação e eu tive esse contato na faculdade, tá? Só que como eu falei, eu tive contato com as linguagens mais básicas aí e são cursos mesmo, né? Curso ali de 4 meses e você não tem uma profundidade muito boa dos conteúdos. É bom para você ter uma excelente base, mas você não consegue se aprofundar muito mais, até porque nem é tanto papel ali no curso de controle de automação. Então o que eu fiz? Eu tive que ir muito na internet. Então eu procurava curso online, as plataformas aí da Udemy, YouTube, enfim, um monte de plataformas de tecnologia e comecei a fazer meus cursos. Então eu comecei a fazer cursos de Python. Python foi uma linguagem que eu gostei muito, que é uma linguagem bem simplificada, bem mais fácil que o C, pelo menos na minha percepção ali na época. Comecei a fazer Java também, é uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, mas que também tem uma série de funcionalidades, você consegue aprender muito sobre orientação a objeto. Comecei a aprender também
linguagem web, né? Então, desenvolvimento de sites, HTML, CSS, JavaScript, comecei a ver bastante também nesses cursos que eu fiz online, tá? E isso me deu uma boa base sobre tecnologia. Mas beleza, tudo bem. Fiz os cursos, vi que eu gostava. Para mim, eu tinha mais ou menos como um hobby programar, mas não tinha muito certo ainda se eu ia fazer isso pro resto da vida, se eu ia trabalhar como programador, enfim. E até contando para vocês, particularmente, um medo que eu tinha, não sei porquê, eu tive algum trauma desse durante a minha vida, eu falava que eu nunca ia ser um programador, aquele cara que ia ficar só na tela do computador, programando o dia inteiro, não fala com ninguém, não interage com ninguém, e não sei porquê, eu acho que era até um preconceito meu com a área e também um certo desconhecimento sobre como que é a vida de programador, como que é a carreira de consultoria em tecnologia, que foi onde eu entrei no final das contas, né? Que acaba sendo muito mais dinâmica. Você tem contato com o cliente, tem contato com seus colegas de trabalho, enfim, é um mundo muito diferente do que eu imaginava. E acho que foi justamente aí que eu me apaixonei, tá? Eu comecei então, eu não sabia muito certo ainda para onde eu ia. Então eu falei assim, vou fazer um estágio numa multinacional, na área ali, mais ou menos eu gostava, né, de motores elétricos. E eu cheguei a fazer e eu tava curtindo bastante. Era home office, por conta da pandemia, né? Mas eu gostava muito da área onde eu tava, que era a área de vendas, mas eu não gostava tanto assim da parte técnica. A parte técnica era mexer com desenho 3D, fazer alterações nesses desenhos, interpretar os desenhos. E eu sentia que se eu fosse mudar ali para a área de mais técnica, né, de engenharia, eu não ia gostar tanto. Não ia ser muito meu prazer. Até porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente não desenvolve muitas coisas do zero, né? Então, para fazer alguma coisa muito robusta mesmo, que eu vá fazer, inovar, eu teria que sair daqui. Então, foi aí que eu tomei a decisão de mudar de estágio, né? Então, eu entrei daí numa empresa de tecnologia, onde eu tive muito contato com o cliente, muito contato. Contato com as soluções, com o cliente, com PO, que é o cara ali que é o dono dos nossos projetos de tecnologia, né? Com o time também e com as linguagens de programação. Então eu comecei ali no ramo de automações. Foi um mundo para mim assim muito diferente do que eu esperava e foi um aprendizado muito legal. Então eu comecei a automatizar a rotina do pessoal. Muitas vezes aquela rotina chata que ninguém gosta de fazer, muito burocrática, ou a pessoa perde muito tempo da vida dela fazendo aquilo. Eu comecei a atuar sobre isso e automatizar, né? Então, pô, às vezes mexer com Excel, mexer com outros programas, fazer consolidados, tirar insights. Isso é uma tarefa que às vezes o pessoal faz no dia a dia, é muito operacional e ninguém gosta de fazer no fim do dia, sabe? Então eu entrei ali para ajudar muito nisso, nesse tipo de tarefa. E aí a gente conseguiu, pô, ajudar bastante a galera lá, o pessoal elogiou muito das alterações que a gente fez, a gente ajudou a vida da galera lá, eles começaram a estudar mais, começaram a ter mais tempo para ficar com a família, para almoçar mais tranquilo, sabe? Então foi uma experiência muito legal. Aí depois eu migrei para a área de dados e também Business Intelligence. Então eu comecei a mexer com engenharia de dados, mexer com Azure, mexer com... A Azure é uma ferramenta aí da Microsoft que a gente vai ver no detalhe depois. Mas eu comecei a mexer aí mais com dados, engenharia de dados e também com visualização de dados no Power BI, né? Então, o Power BI acho que é uma ferramenta aí que todo mundo tem conhecimento. Se vocês não conhecem, sintam-se tranquilos, vocês vão aprender aqui. A gente vai ter até aulas de Power BI ao longo dos nossos vídeos aí no YouTube, né? E se vocês quiserem algum termo específico, seja de Power BI, seja de Azure, seja da Microsoft, se vocês quiserem, podem deixar aí nos comentários que eu preciso desses conteúdos aí, do feedback de vocês, para produzir coisas cada vez melhores e que sejam do interesse de vocês, tá? A minha intenção aqui é muito ensinar vocês e eu preciso muito desse feedback de vocês também, esse comentário, uma mensagem no direct, enfim.
a forma que for melhor para vocês, tá? Mas beleza, tudo bem. Então fui lá, aprendi automação, comecei a mexer com engenharia de dados, BI, e eu senti que faltava uma coisa, né? Eu sempre gostei de mexer em dados, mas não pelo tratamento puro dos dados, né? Então não só por tratar os dados, mas gerar insights através desses dados também. Então eu falei assim, eu preciso de uma coisa a mais na minha formação. Aí eu comecei a investir em ciência de dados. Então comecei a fazer cursos de ciência de dados, comecei a estudar mais as bibliotecas aí de ciência de dados, Pandas, sklearn, Seaborn, enfim, um monte de bibliotecas do Python, né, que a gente chama assim. Python é uma linguagem de programação e as bibliotecas são conjuntos de operações automáticas que essas bibliotecas disponibilizam para você de maneira gratuita. E eu comecei a aprender essas ferramentas e utilizar no meu dia a dia. Então hoje eu mexo bastante com ciência de dados, né? Então modelos aí de analytics, inteligência artificial, previsão de demanda, todas essas palavras bonitas aí que estão em alta no mercado. Eu estou mexendo agora e está sendo uma experiência bem bacana. Eu estou gostando bastante de poder trabalhar com isso e eu acho que eu estou ampliando muito o meu conhecimento nessa área, tá? Pô, mas então, e aí, Henrique, você mudou de automação para engenharia de dados e depois agora está mudando para ciência de dados. Pô, se decida, né? Se decida, cara. Faça uma coisa só. Seja bom em uma coisa só. Mas, cara, a verdade é que eu nunca só gostei de uma coisa, sabe? Eu sempre gostei de tudo. Eu me encaixo muito nesse perfil mais generalista, né? E eu vejo muito a tecnologia como um meio para resolver um problema do meu cliente, um problema que eu tenho aqui na minha área. De fato, ajudar a vida da pessoa, né? Então, para mim, não é a tecnologia pela tecnologia, de só utilizar, de ficar codando, achar legal e fazer isso todo o tempo, tá? O que eu gosto mesmo é pegar a tecnologia e utilizar ela para resolver um problema, para gerar valor, para ter algum retorno financeiro para o meu cliente, enfim, para os produtos que eu estou desenvolvendo. Então, eu gosto de ampliar o meu leque, de conhecer várias ferramentas para poder ter uma atuação assim, de direcionamento. Porque se uma pessoa vier com um problema para mim hoje, pô, eu tenho que fazer uma rotina lá no Excel, onde eu tenho que estar mexendo com os arquivos, tudo mais. Pô, legal. Eu vou ter um conhecimento bacana ali de qual que é a dor do cliente. Mas será que eu sei mesmo qual que é a melhor ferramenta para resolver o problema dele? Então foi um dilema que eu sempre me perguntei desde o começo do meu estágio. Então por isso que eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais em várias áreas. E depois disso, hoje eu posso dizer que eu tenho um conhecimento muito mais vasto aí sobre as tecnologias e consigo direcionar melhor determinados problemas, tá? E outras tecnologias, apesar de eu não ter trabalhado especificamente com projetos de desenvolvimento web, desenvolvimento de software, eu também sei direcionar, porque eu conheço de maneira geral como que funcionam aqueles sistemas, as arquiteturas, qual que é o custo e qual que é a quantidade de pessoas que eu vou precisar ter ali num time para poder fazer isso acontecer. E eu consigo direcionar para o meu cliente qual que é a minha solução que vai dar um melhor retorno e que vai custar menos, basicamente, tá? E bom, por que eu vim para a internet? Bom, em casa eu tenho um espelho aí, né, que são os meus pais. E a minha mãe sempre foi professora, né, professora de escola, de ensino fundamental, enfim. E foi com isso que eu comecei a gostar de ensinar as coisas para as outras pessoas. Então, bom, na escola eu tentava ensinar muito a galera. Pô, às vezes tinha um tema ali que eu sabia mais, geralmente era matemática, né? Eu tentava sentar com o pessoal, explicar para eles como que era a lógica, como que funcionava. E eu sempre gostei muito disso, ver que eu estou gerando valor ali para as outras pessoas. E com isso, eu peguei e ampliei um pouquinho mais isso, né? E trouxe aqui pro meio da tecnologia. Então, nos projetos que eu fui atuando, eu sempre ajudei o pessoal, tanto na parte ali de
conhecimentos mais técnicos, né? Então, passar conhecimento sobre as linguagens que eu utilizo, sobre as ferramentas, como também conhecimentos mais de comunicação, de gestão, enfim. Eu acho que eu não sei tudo, tá? Eu sei muito menos do que vocês possam pensar, mas eu tô aqui justamente para aprender, para estudar mais e para gerar valor para as outras pessoas, tá? Então, o meu foco é estudar, aprender e ensinar, e eu queria botar a cara no mundo mesmo, tirar essa vergonha de chegar aqui, começar a gravar um vídeo, fazer um conteúdo bacana para vocês. Eu sempre tive receio aí, né, de criar um perfil profissional, de divulgar meu conteúdo na internet, mas quero dizer aqui que essa vergonha acabou, então eu acabei com essa timidez, estou colocando minha cara a tapa aqui, falem bem ou falem mal, né? Eu quero estar entregando conteúdo para vocês, quero estar agregando aí na vida profissional de vocês e ajudar, eliminar uma maior quantidade de tarefa manual que vocês tenham e ajudar a trazer mais insights aí com as análises que vocês tenham, seja aí na sua empresa, seja no seu projeto pessoal, ou até mesmo se você quer só conhecer um pouquinho mais de tecnologia, quer ter como um hobby e tá passando aqui no canal, beleza? Então eu tô vindo aqui para trazer esse conteúdo para vocês de soft skills, que são aí as habilidades de comunicação e gestão, e também as hard skills, que são as habilidades mais técnicas, né? Então a gente vai começar a ver um pouquinho de programação, vai ver um pouquinho de como que está a carreira de tecnologia, quais são os salários, vai ver questão de quais são os softwares mais utilizados, quais são as linguagens de programação mais utilizadas. E eu vou passar com vocês passo a passo aí cada uma dessas coisas aqui ao decorrer das nossas aulas, beleza? Mas é isso. Hoje eu estou atuando na área de tecnologia, gosto muito do que eu faço, não quero sair dessa área. Eu acho que eu finalmente me achei. Eu sempre tive uma tendência aí por engenharia, matemática, e me encontrei muito na programação, que é essa linguagem lógica, né? E eu estou muito feliz hoje. Então eu não penso em sair, mudar de carreira. Tem uma remuneração muito boa também. É uma carreira que paga muito bem. Falta profissionais da área, né? Para atuar. Então é um mercado ali que, falta muita gente. Tem uma competitividade muito grande pelas pessoas que têm maior conhecimento. E eu gosto muito do que eu faço. Eu fazia isso desde criança. Sempre mexi com computador, sempre mexi com celular. E eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Porque de fato eu percebi que é isso que eu gosto. E agora agregando mais valor aí para as outras pessoas, tendo vocês aí como parceiros, eu acho que vai ser muito legal para mim também, tá? Acho que vai ser uma experiência muito bacana. Espero contar com vocês nessa trajetória. E, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Contribuam aí, por favor. Vou fazer aquele apelo de youtuber, né? Deixem aí o like de vocês, deixem um comentário, se inscrevam no canal, que isso acaba fortalecendo muito aí o nosso trabalho. E quanto mais eu gerar resultados para vocês, mais tiver comentários positivos, mais eu tiver esse feedback, acho que mais eu vou estar envolvido aqui nas minhas redes sociais, né, no YouTube, no Instagram, e gerar esses conteúdos gratuitos para você cada vez mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, conto com vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.